Então, meu nome é Tayane Guimarães, sou fisioterapeuta da Agrega e hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre um caso clínico de uma paciente minha. Então, é um paciente que tem idade de 64 anos, o sexo feminino, a profissão é advogada, data de nascimento, dia 20/12/1956, estado civil solteira, e o médico que fez o encaminhamento para a reabilitação vestibular foi um otorrinolaringologista, e a data dessa avaliação foi 15 de fevereiro deste ano. Então, ela tem algumas doenças associadas, né, que a gente faz sempre o rastreio. Tem cardiomiopatia, o coração dela, ela informou que é maior o tamanho, né? Um pouco maior do que o normal, mas é controlado, ela sempre está fazendo ali o controle. Tem incontinência urinária, mas ela disse que também está fazendo o tratamento e já teve uma fratura no rádio na clavícula por conta de uma queda, mas que não foi assim uma queda por desequilíbrio nem nada do tipo, foi porque ela pisou em um buraco na rua e aí veio a cair. E aí, por conta dessas fraturas, ela tem uma diminuição de amplitude de movimento no braço esquerdo dela, mas que não atrapalha a funcionalidade, ela não tem nenhuma queixa direcionada a esse ombro. E vem trazendo também a obesidade. Ela relata que tem, assim, o histórico de obesidade e de dificuldade de manter o peso ideal. Em relação ao histórico familiar, na família dela, por parte de mãe e parte de pai, teve câncer, né, em diferentes lugares. A mãe foi de mama e o pai foi de próstata. Tem doenças degenerativas apenas por parte da mãe, depressão e ansiedade. Inclusive, eu perguntei a ela se ela se classificaria como uma pessoa ansiosa, né? Mas ela já foi explicando que nesse período de pandemia, né, que realmente não tem como não ficar ansiosa em casa e tudo mais, toda a situação mundial, né, que está ocorrendo. Em relação aos hábitos de vida, ela não fuma e não bebe, mas também não pratica nenhum exercício físico. Ela disse que não tem esse costume de praticar nenhuma atividade desde a infância até a vida adulta, nunca praticou nenhum exercício físico. Então, em relação à história da doença atual, iniciou os sintomas em agosto de 2019. Ela disse que foi a partir de uma rinite sinusite, que ela disse que ficou bem debilitada por conta disso, que começou a surgir os sinais e sintomas dela, que foram a cabeça pesada, o desequilíbrio, flutuação e a dificuldade de fixar o olhar. Então, surgiu esses sintomas, ela foi no otorrino e aí ele fez o encaminhamento para a fisioterapia, né, para a reabilitação vestibular. Qual é a queixa principal dela? Ela relata que sente dificuldade para andar normalmente, né, até em casa mesmo. Ela relata que se esbarra muito nos móveis, que ela não consegue, se ela estiver andando, ela tem que parar e olhar para algum lugar, porque se ela estiver andando, ela não consegue fixar o olhar em nada, não consegue, por exemplo, ela está andando, olhar para algum lugar e ler algo, ela não consegue. Então, ela relata a principal queixa dela, essa de conseguir andar normalmente, até porque a base dela é alargada. Então, depois desse acidente, ela ficou com a base alargada e o eixo, né, vai, assim, indo para um lado e para o outro, que isso vai causando também um desequilíbrio, uma flutuação nela e causa bastante incômodo. Ela não se sente confortável de sair na rua sozinha, de ir no shopping, de andar em lugares que não sejam planos. Então, essa é a principal queixa dela.
durante a marcha, olhar para onde quiser, fixar o olhar e subir e descer escadas e degraus. Ela não se sente confortável após esse acidente em subir escadas. Tanto que no prédio dela tem alguns degraus para poder ir para o play, por exemplo, e tudo. Ela disse que é um processo para ela poder conseguir, né? Era um processo. Os medicamentos que ela utiliza. Ela faz utilização dos medicamentos para colesterol, hipertensão e para problemas gastrointestinais. A maioria deles ela utiliza durante um bom tempo, né? No caso, 2 anos, 1 ano, ela já tem assim um uso contínuo dessa medicação, dessas medicações. Em relação ao exame físico, então, eu já venho atendendo ela faz um tempinho. Então, a parte dos batimentos cardíacos, eu fiz uma média de todos os atendimentos. Então, a média foi de 74 batimentos por minuto. A saturação, 95%. E a pressão arterial, de 128 por 82 milímetros de mercúrio. Em relação à força muscular, os membros inferiores, ela tem o grau 5, tem uma força boa. No membro superior direito, ela também tem. Porém, no esquerdo, ela tem a força, mas não consegue fazer a amplitude de movimento toda por conta daquelas fraturas. Lembra de clavícula que eu mencionei para vocês? Em relação à amplitude de movimento, também é um pouco, tem um déficit no membro superior esquerdo, mas que na funcionalidade dela não implica diretamente. Então, eu apliquei alguns testes e algumas escalas para a gente poder entender melhor o estado clínico dela. Uma delas foi a escala de equilíbrio de Berg, sendo que ela apresentou alteração apenas em posicionar os pés alternadamente no degrau ou banquinho, enquanto permanece em pé sem apoio, que foi aquela questão de subir e descer escadas que ela já tinha relatado que tinha dificuldade. Permanecer em pé, com um pé na frente do outro. Essa foi uma das queixas também que ela me informou quando eu propus para poder fazer essa avaliação. Ela já me disse, olha, eu não consigo fazer, não dá. Eu digo, não, vamos tentar e tudo, para a gente poder realmente ter parâmetro para poder avaliar posteriormente. E aí, realmente, ela não conseguia colocar um pé na frente do outro, então ficava um pouquinho aberto e precisava estar próximo da parede, próximo de mim, para poder se sentir segura em ficar na posição. E também não ficava durante muito tempo. Não chegava nem a 15 segundos. Permanecer em pé sobre uma perna. Com o apoio na perna direita, ela conseguia. Mas assim, uns 10 segundos. Mas com a perna esquerda, ela também não conseguia, precisava apoiar, não tinha segurança. Então, foram nesses pontos que teve uma diferença. Eu também apliquei o DHI, né, a versão brasileira, que ele se trata para a gente poder analisar a influência nos aspectos físicos, emocionais e funcionais da tontura. No caso dela, ela classifica como um desequilíbrio e uma flutuação. Então, a gente faz algumas perguntas para ver o quanto que está impactando na vida da paciente. Em relação aos aspectos físicos, emocionais e funcionais, o que teve maior pontuação foi realmente a parte funcional. Porém, os outros também tiveram uma pontuação um pouquinho elevada. Eu coloquei aqui, para vocês terem uma média, que teve a pontuação de 18 e o máximo é 28, porque nesse score a gente faz as perguntas e ela pode responder sim, às vezes ou não. Se ela responder sim, é uma pontuação de 4 pontos. Às vezes é 2 e o não é 0. E aí a gente consegue fazer esse score para analisar qual é o aspecto que está mais comprometido em relação à sensação de desequilíbrio. Eu realizei também os testes para diagnóstico da VPPB, que é vestígio posicional paroxística benigna, porque ela
tem esse relato, né, de desequilíbrio, então a gente fez para poder analisar se tinha algo a ver com os cristais ou não. E deu negativo. Eu fiz a manobra de Dix-Hallpike tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, que é uma manobra que a gente deita a paciente e faz a movimentação de cabeça. Deu negativo para o Dix-Hallpike e negativo também para o Roll Test, que é o teste de girar, que também são testes de movimentação de cabeça. Além desses testes, eu fiz o teste diagnóstico de hipofunção vestibular, que é o teste de impulso cefálico horizontal, que ele testa os canais semicirculares lateral, e o impulso cefálico vertical, que testa o canal anterior e o posterior. E o dela deu positivo para ambos. Então, a gente já tem aí um diagnóstico de hipofunção do canal semicircular lateral esquerdo e direito, ou seja, uma hipofunção bilateral periférica, e também do canal semicircular anterior e posterior. Então, a gente conseguiu ter esse diagnóstico. Inclusive, ela relata que, por exemplo, quando ela anda, que vira a cabeça para algum lugar, ou que olha para trás, ou que olha para baixo, ela sente esse desequilíbrio. Essa flutuação, ela fica mais exacerbada, que choca também com os testes que deram positivos. O teste de Rudas, o que ela apresentou também um score menor foi em relação a participar em atividades comunitárias, que ela disse que não se sente confortável para sair de casa, nem faz nada em relação a essas atividades na comunidade. Andar por 1 quilômetro, ela realmente não consegue. E aí ela teve a pontuação total de 52 pontos. Em relação às alterações, né? Alterações na função. Quais foram as funções que eu pude observar que tinha alteração? Então, a função do sistema vestibular, ocular, cardíaca, em relação à função, ali em relação ao peso, né, que ela informou em relação à obesidade, miccional, por conta da incontinência urinária, a mobilidade articular, a gente tratando do membro superior esquerdo, e o padrão da marcha, que é algo que é bastante pontual. Então, qual seria a meta global dela? É se locomover fora de casa com mais independência, que é o foco principal, é o que a queixa principal, o que ela precisa, é o que ela se sente incomodada de não conseguir fazer. Inclusive, ela não está conseguindo trabalhar por conta disso, porque ela é advogada, mas ela precisa viajar muito, né, para poder exercer o trabalho dela. E ela não está conseguindo fazer isso, então está afastada. Está em home office, além também da situação da pandemia, mas por mais que não tivesse a pandemia, ou com a pandemia, ela iria precisar se locomover. E ela não consegue, então está em casa. E isso afeta ela bastante para exercer, né, a profissão. Ela está somente de home office, que ela não gosta tanto. Então, algumas metas para a gente conseguir chegar naquela meta global. Então, algumas dessas eu já trabalhei, porque eu já estou atendendo ela, já tenho 2 meses mais ou menos, 1 mês e meio. Então, tem algumas metas que a gente já conseguiu evoluir. Por exemplo, movimentar a cabeça para os lados sem sentir desconforto. Ou seja, a gente começou a trabalhar os exercícios oculomotores, tanto com a cabeça parada e apenas os olhos se movendo, como fixar em um ponto. Lembra que ela informou que não conseguia fixar o olhar em um ponto, então a gente trabalhou isso. Fixou em um ponto para poder ir movimentar a cabeça. Ela hoje já consegue movimentar a cabeça sem sentir
nenhum desconforto. Então, a gente começou fazendo exercícios sentado, depois passou para fazer os exercícios em pé. E hoje, a gente já anda, já faz alguns exercícios andando e fazendo as movimentações de cabeça e olhos. Diminuir a base de apoio na caminhada. Gente, rapidinho, se por acaso eu estiver falando muito rápido ou vocês tiverem alguma dúvida, pode abrir o microfone que a gente vai conversando, viu? Eu esqueci de falar. Então, diminuir a base de apoio na caminhada. Ela fica com a base de apoio muito alargada e que isso dificulta, né, tanto na velocidade quanto na funcionalidade da caminhada dela. Ela acaba também gastando mais energia por conta disso. Ela fica com a base larga, então acaba também tendo essa sensação de flutuação maior, porque o eixo, né, se movimenta por uma amplitude maior. Então, a gente está trabalhando essa base de apoio na caminhada, porque ela, estaticamente, ela consegue ficar, agora ela já consegue ficar com um pé do lado do outro, parada, inclusive fazendo os movimentos de cabeça e pescoço. Ela consegue sim sentir dificuldade. Porém, na caminhada, a gente ainda está trabalhando essa diminuição da base de apoio, porque ainda está um pouco alargada. Realizar o choque de calcanhar. Quando eu fui observar a marcha dela na avaliação, ela andava arrastando os pés, né? Então, um dos fatores para a gente poder conseguir fazer com que ela ande na rua, tenha sem nenhuma preocupação de cair e tudo mais, é justamente ela conseguindo fazer esse choque de calcanhar. E aí a gente está trabalhando isso, né? Realizar o choque de calcanhar para poder melhorar também essa parte funcional da caminhada dela. Que hoje a gente já consegue, ela já fez alguns exercícios e ela já adaptou isso na rotina dela, né? Na caminhada dela, ela já está começando a colocar o calcanhar primeiro para poder dar as passadas, diminuindo a probabilidade de quedas, né? De tropeçar e tudo mais. Então, a gente também está trabalhando equilíbrio e força de membro inferior. A gente está fazendo muito, por exemplo, em relação à caminhada, a gente coloca para poder passar obstáculos, né? Então, a gente faz essa força de equilíbrio separado, mas hoje em dia a gente já está conseguindo anexar na parte funcional. Então, ela já está andando e ultrapassando os cones, né? Simulando ali algo que pode estar na rua e tudo que ela queira desviar, a gente já está conseguindo fazer também, para ela ter esse equilíbrio de permanecer o peso do corpo só em um pé para ela poder ultrapassar o obstáculo. A gente já está trabalhando isso e ela já está conseguindo fazer essa passagem de obstáculos. Aumentar a velocidade da marcha. Era algo que ela também relatava dificuldade, porque ela, quando eu perguntei principalmente sobre 1 quilômetro, para a gente poder até, vamos aqui, 200 metros, 100, que o condomínio dela é grande, ela já, mas eu vou cansar. Eu demoro muito para poder chegar em tal lugar. Então, a gente está trabalhando bastante essa velocidade. E já está no ritmo bem legal. Que ela, inclusive, já está, assim, ótima. Só não estamos indo na rua, literalmente, por conta do coronavírus. A gente está evitando. Mas a gente já está passeando pelo condomínio, onde tem pequenos degraus. Ela já está subindo, já está descendo. Então, a gente já está evoluindo os exercícios. A dissociação de tronco. Ela tinha uma marcha, né, com a base alargada, então ela também não tinha essa dissociação de tronco. Braços alternando as pernas, ela não tinha. Então, a gente já está trabalhando, ela já está tendo um ganho bem legal com isso, que ela até pediu, né, para eu poder fazer um vídeo dela antes. Aí eu fiz um dia da avaliação e, inclusive, hoje eu fiz outro vídeo para ela poder ver a evolução. Porque realmente é nítido que tá ótima e não está sentindo mais
é essa sensação de desequilíbrio e flutuação quando está movimentando a cabeça. A gente já está, eu botei os exercícios atuais aqui para poder lembrar de dizer para vocês. A gente já está associando tudo. Então, ela já anda, já passa obstáculos, eu dou alguns estímulos para ela olhar para determinados locais que tem no espaço onde a gente faz a fisioterapia. Então, ela anda, olha, volta, abaixa a cabeça para pegar algo no chão, volta, e já não está sentindo mais a queixa principal, né, que era o desequilíbrio, a flutuação, ela não está sentindo mais. Agora a gente está trabalhando e focando mais na parte mesmo da marcha, né, de diminuir essa base de apoio, e ela ainda não está conseguindo colocar um pé na frente do outro, né? E na hora da marcha ela ainda faz um pouco a base alargada, mas que a gente está continuando trabalhando para ela poder conseguir. Em relação a subir e descer escadas, a gente já está fazendo com um degrau um pouco mais baixo, não com um degrau que é padrão das escadas, mas a gente está fazendo com os menorzinhos que tem lá no condomínio dela. Então, a gente já tá... Outra coisa, ela já pega uma revista, já lê revista andando, coisa que antes ela não conseguia fixar o olhar. Ela relatava também, que eu disse para vocês, olhar para trás. Então, a gente já está fazendo isso. Já está colocando para ela andar de bolsa, por exemplo, porque na rua eu perguntei, ela, vem cá, a senhora, como é que anda na rua? Vamos nos equipar como se fosse passear no shopping. Pronto, tem a bolsa, então vamos colocar a bolsa aqui. Ah, o celular tocou, não faz a movimentação de pegar o celular na bolsa para poder ouvir, para poder ver quem é que tá. Vamos fazendo isso. Então, a gente já está colocando realmente como se fosse ela sair na rua para poder ir trabalhando em cima realmente da funcionalidade dela. Então, galera, será que falei muito rápido? Então, é isso, o caso clínico dessa paciente que teve o diagnóstico de hipofunção vestibular bilateral, e eu vim trazendo também um pouquinho de como eu realizo, né, as sessões, o tratamento dela com as metas. Podem abrir os áudios. Oi, Thay. Primeiro, eu queria agradecer a sua disponibilidade. Realmente muito legal a gente ver uma avaliação tão criteriosa, tão detalhista. Você realmente vai ali buscando identificar como melhorar a qualidade de vida, como melhorar a funcionalidade da paciente. E a evolução dela fica fácil da gente entender, né? Porque você trouxe realmente os exercícios, o que é que você está fazendo, meta que você tem, como é que você pretende alcançar. Então, eu vou deixar a Mai falar que reabilitação vestibular eu não falo quando vocês duas estão falando, né? Então, eu me calo e fico aqui quietinha. Orgulho dessa menina, minha gente. Oh, meu Deus. Ah, esqueci de falar uma coisa. Essa semana a gente já vai começar a realidade virtual. Massa. Vamos colocar aí no atendimento dela para poder, né, sempre diversificando. Eu também vinha trazendo sempre assim, uma bola diferente, um arco, alguma coisa para poder, né, a gente ir estimulando sempre a paciente. Esqueci de falar isso. Foi excelente, tá? Estou gostando muito do seu trabalho aí com ela, da evolução, porque paciente com hipofunção vestibular bilateral é um paciente um pouquinho complicado de tratar. O próprio médico falou para ela, né? Quando ele me passou o caso, encaminhou para a Grega, ele deixou bem claro para ela que a hipofunção, ela não ia ficar boa, né? Tipo assim, 100%, mas que a reabilitação vestibular iria ajudá-la bastante, né? Ela começou a fazer um trabalho de equilíbrio com outro fisioterapeuta, mas especificamente com nós, ela buscou a fisioterapia vestibular. E consegue perceber nitidamente a diferença das condutas, né, que são bem direcionadas, são bem objetivas, né? Então, estou encantada com essa evolução dela aí, que você está me relatando. E também, assim, o que ela relata bastante, que inclusive a gente fica orgulhosa, né? É assim,
a evolução dos exercícios, que consegue enxergar um nexo, sabe? Não, eu preciso fazer isso para chegar naquilo. Aí esse exercício, opa, já evolui mais, já estou conseguindo, né? E o apoio dela também, porque precisa, né? Ela é muito dedicada, né? Ela faz, muito dedicada, muito. Agora uma dúvida que eu Esforçada. tive. Ela mora sozinha, é? Mora com a filha. Ah, ela tem uma filha. E geralmente quando ela sai com a filha ou ela sai sozinha? Porque o médico disse que quando ela foi na consulta, acho que ela entrou sozinha, acho que sem bengala, sem dispositivo auxiliar de mãe. Ela fica mais sozinha. A filha estuda, então os horários não batem muito. Mas ela tem esse apoio da filha. Mas na hora de sair, essas coisas, ela disse que ela gosta de fazer as coisas dela sozinha, sabe? Ela dirige? Dirige. E aí parou de dirigir ou continua dirigindo? Parou de dirigir. Parou aí por causa ser uma dessa. meta também, que você pode pensar. Sim. Quando ela atingir essas metas aí, eu vou te pensar na meta. E aí, para dirigir o carro? Você se segura? Será que a gente já pode fazer um testezinho rápido, assim, na rua dela mesmo, só para poder ver como é que ela tá, né? Depois que você atingir suas metas todas aí. Pensar nessa questão, já que ela parou de dirigir por causa desse desequilíbrio, né? Dessa hipofunção, né? Não foi por outros motivos, foi por conta disso, especificamente. Então, isso pode ser uma meta também a ser atingida, entendeu? Já que ela está mais dependente, por exemplo, de pegar um táxi, um Uber, sei lá, ou alguém levá-la. Entende? Outra coisa que eu pensei aqui, quando você falou da marcha, que ela tem a base alargada por conta do desequilíbrio, tem melhorado isso, tem diminuído a base, e tem obesidade, né? Ela está acima do peso. Será que antes ela já tinha um pouco dessa marcha alargada? Quer dizer, assim, eu quero te dizer o seguinte, para ela, a percepção da paciente, entendeu? Também, porque você não acompanhou ela como era antes. Mas, às vezes, fica chegar no objetivo de diminuir a base, mas às vezes a dela já tinha, né? Às vezes tem um quadril alargado demais, então não fica a marcha tão diminuída, aquela base tão diminuída, entendeu? Só para você eu vou perguntar a ela, inclusive, né, assim, como é que era a marcha dela antes de ter esse essa questão do vídeo é importante para a gente ter ela tem a percepção também da melhora. Então é excelente fazer os vídeos para ela ir acompanhando o quanto ela está conseguindo evoluir, né? E ela relata para você e é nítido pelo que você colocou aqui, ela conseguir deambular e fazendo leitura, né? Então para ela é algo que era impossível de fazer. Justamente. Né? Então isso que deixa a gente mais alegre, mais com vontade de trazer mais desafios, né? Quando ela atinge aquele objetivo. E aí eu acho que o desafio que tem que pensar é esse da direção, né? Do dirigir um carro, por exemplo. Quando você chegar na sua meta, aumentar um pouquinho mais a meta para ver se ela topa. Entende? Desculpa interromper, mas uma coisa que me ocorreu, Thay, será que você consegue ver vídeos dela caminhando antes? Assim, ver se a família tem algum vídeo outro de algum evento, alguma coisa assim, para você ver como é que era esse padrão, como é que ela se portava. Talvez te dê uma ideia. É uma boa. Vou investigar isso direitinho para ver se... Que aí realmente a gente tem uma meta palpável, né? De verdade. Ai, amei. Eu acho que é isso. Eu também estou aqui encantada. Ai, quando a gente fala... Quando eu disse apresentar essa paciente, é ótimo que a gente faz. Você falou que tem mais ou menos 1 mês e meio, né? Assim, dizer em quantas sessões você conseguiu atingir, né? Tais objetivos. Colocar assim. Entendi. Pra gente entender. Eu já estou imaginando esse relatório, viu? E ficar atenta quando ela voltar para o otorrino, para fazer aquele relatório. Certo. Top. Ótimo. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa aí? Gente. Porque às vezes eu posso ter falado algum termo, alguma coisa, né? Que vocês não
não é do cotidiano, podem perguntar. Para quem não é da área de reabilitação vestibular, realmente às vezes tem algumas coisas que são muito específicas, né? Eu não atendo, mas já fiz o curso, né? Então, vocês vão falando o termo, para mim tá fácil, mas para quem não é da área, realmente pode pegar um pouquinho. Pegar um pouquinho. Mas, enfim, eu adorei, viu, Thay? De verdade. Não sei, não tô vendo se tem mais alguém querendo falar. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat. Ó, só tem aqui um brocô, Thay. Parabéns. Obrigada. Marquinhos. Eu também gostei muito, tá, gente? Obrigada, Carla. Eu não trabalho também com reabilitação vestibular, mas tem algumas colegas que trabalham e eu gostei da aula, parabéns, da apresentação do caso, né? E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre que for possível, vou estar aparecendo. Ótimo. Vai ser muito bom, Carla. Toda Bem, segunda-feira a gente coloca, eu boto lá no grupo do Telegram, você fica à vontade para chegar. Vai ser sempre um prazer. Certo, tá bom, gente. Uma coisa que me ocorreu aqui, o que foi que eu vou te perguntar agora? Não sei o que eu falo. Qualquer coisa, manda mensagem. Também, né, parabéns, Thay, pela apresentação. Muito Obrigada. boa. Também não entendo também da parte de reabilitação vestibular, mas deu para entender o plano terapêutico que você traçou, né, bem coerente com a apresentação que você fez, com a evolução também apresentada da paciente, e está de parabéns. Obrigada. Assim, a escala numérica de tontura você não aplicou porque ela não tem tontura, foi isso? Aí você fez a escala de equilíbrio. Foi, tanto que quando eu fui aplicar o DHI, né, as perguntas falam tontura, tontura, tontura. Aí eu disse assim, olha, logo na primeira ela disse, mas eu não sinto tontura, é desequilíbrio, é tipo uma flutuação. Eu, não, então, é como se fosse, então eu vou falar flutuação. Aí eu fui fazendo com ela. Ela relata mas assim, oscilopsia, que é aqueles movimentos do ambiente, das coisas ao redor, ela parada, ela vê as coisas movimentando. Não, eu perguntei. Uma coisa muito comum na hipofunção bilateral. Eu perguntei a ela não tem. Agora, assim, eu perguntei a ela, assim, tipo, quando a senhora olha para trás, que diz que sente a flutuação, mas quando olha para o lado, quanto é essa flutuação de 0 a 10? Aí que ela falava, 8. Aí eu, pronto, perfeito, 8, certo. Aí agora eu perguntei, aí, sente ela? Não, 0. Não tô sentindo mais, entende? Então, assim que eu fui pontuando. Isso, dá para graduar, sim. Pode colocar nas avaliações assim também. Pronto. Viu? Acho que é isso, né? Tô achando que o pessoal não tá com... Gente... E ficou bem legal a apresentação. Ficou muito, muito linda, assim, muito visual. Bem bacana. Eu queria, primeiro, né, mais uma vez parabenizar, e segundo, dizer que teríamos hoje uma segunda apresentação de um segundo caso clínico, mas Thay, que apresenta, quer dizer, Nana, né, Tainã, que ia apresentar, ela não está bem, né, e, enfim, hoje não pode estar aqui com a gente e vai remarcar, tá certo? Então, hoje vai ficar mais curtinho mesmo, né, a gente aproveita para ficar daqui vibrando para que Nana se sinta logo 100%, né, para poder apresentar em breve para a gente o caso clínico. Tá bom? Eu vou parar, interromper agora a gravação. Se vocês quiserem conversar mais um pouquinho, fiquem à vontade.